Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Para esta noite nós vamos avançar do 17 até o 31 e vamos então ver o terceiro paradoxo do servo, que é: o primeiro será o último. Lá no último versículo deste texto, o verso 31, Jesus diz: mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Esse é o paradoxo de Jesus. Para Deus, os últimos serão primeiros, e primeiros serão os últimos. Na semana passada, nós abordamos o primeiro paradoxo de Jesus, que é justamente dois se tornando um, quando nós abordamos a questão do casamento. O segundo paradoxo é o texto que a Cris leu na introdução do culto, onde diz que adultos deverão ser como crianças para entrar no reino de Deus. O quarto paradoxo será abordado na semana que vem, no próximo domingo, que diz que os servos se tornarão como governantes. E o último paradoxo, o quinto, diz que o pobre se tornará rico. Vamos ler o texto então, meus irmãos, desta noite, a partir do verso 17. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com as suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: não, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, e que não receba 100 vezes mais, agora, no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, no mundo vindouro, a vida eterna. E então Jesus conclui com o texto que nós já lemos: mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Meus irmãos, quem é o personagem principal desta passagem? Alguns estudiosos vão pressupor que este jovem aqui seria o próprio João Marcos, o Marcos, autor do Evangelho. Que nesse primeiro momento ele recusou deixar os seus bens e seguir a Jesus, mas que no momento posterior ele acabou tendo feito isso. E quem defende essa tese, eu digo isso como uma tese, isso não é uma verdade absoluta, diz, usando como referência o texto que Jesus estava sendo preso e um jovem que estava apenas coberto com um lençol, ele na fuga deixou cair o lençol e ele foi nu. Segundo esses que defendem essa tese, João Marcos posteriormente, então, ele acabou vendendo tudo, literalmente o que ele tinha, tanto que ele ficou só com um lençol que ele se cobria, e depois ele foi andar com Jesus. Mas essa é uma pressuposição, não podemos afirmar isso com certeza. O fato é que se nós lermos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que tratam deste texto, nós podemos traçar um perfil mais completo deste jovem. Por quê? Marcos, no seu escrito,
Marcos foca apenas ali a pressa, a urgência do jovem chegar à presença de Jesus. E Marcos só vai dizer que ele tinha posses lá no final, quando diz que ele tinha muitos bens. Mas Mateus e Lucas trazem algumas informações adicionais, e eu fiz o seguinte perfil deste jovem. Ele era então um moço digno, um príncipe rico, que veio com uma certa urgência, se humilha diante de Jesus e interroga a Jesus Cristo sobre a vida eterna. Nós temos então aqui, irmãos, um perfil de membro ideal para a Igreja Batista no Morumbi. Um jovem que tinha posses, que era importante. Alguns dizem que ele fazia parte, da corte dos juízes da sua cidade. Um jovem que era culto, um jovem que tinha capacidade, um jovem que tinha uma vida moral, tinha uma vida espiritual, um jovem que aos olhos humanos era a cereja do bolo, era o membro ideal de todo pastor, um irmão ideal para qualquer ministério na igreja. Só que, apesar de ter todas essas características e qualidades, esse jovem pecou naquilo que era o mais importante. E nós vamos ver isso depois. Duas coisas nós temos que analisar aqui: como que ele chega diante de Jesus e como ele é recebido por Jesus. Marcos diz que ele chegou correndo, que ele veio apressadamente. Diz o verso 17, ele correu para Jesus. Jesus está saindo da região ali de onde ele estava então, lembrando que Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus encerra aquele diálogo que ele estava tendo anteriormente, e ele então sai a caminho para ir a Jerusalém, e nesse movimento de Jesus sair, o homem vem correndo e se prostra diante de Jesus. Ele veio então apressadamente, e o fato dele se prostrar diante de Jesus é interessante nesse contexto. Percebam, ele era um jovem importante, ele era um jovem rico, ele era um jovem que tinha uma posição na sociedade, uma autoridade, quase a semelhança de Jairo, o líder da sinagoga. E naquele contexto, meus irmãos, pessoas nesta posição social tinham dificuldades ou tinham uma certa resistência de se prostrar, principalmente diante de Jesus, um mestre, simples e humilde. Mas esse jovem, ele chega então nesse estado de espírito, ele vai apressadamente, ele se prostra diante de Jesus, e ele traz nessa característica, nessa atitude dele, uma carga emocional muito grande. Aquele jovem estava possuído por um sentimento emocional, ele estava como que afoito, ele estava como que angustiado, ele tinha essa urgência de chegar até Jesus, antes que Jesus saísse da sua presença ou da sua região e da sua cidade. Marcos diz que ele se ajoelha diante de Jesus e saúda Jesus com a seguinte expressão: bom mestre. E aí ele apresenta a sua demanda: que farei para herdar a vida eterna? E como que Jesus recebe aquele jovem? Como que Jesus trata ele? Primeiro, Jesus confronta aquele jovem. E qual é o confronto que Jesus faz, meus irmãos? Jesus confronta a ele dizendo: meu camarada, você tem que entender que para andar comigo, para ter salvação, para ter vida eterna, há um preço a ser pago. Há um preço, meus irmãos, a ser pago se eu quero andar com Jesus. E qual é o preço? Para este jovem, ele tinha que abrir mão das suas riquezas. O preço é abrir mão de tudo aquilo que domina o nosso coração. Para seguir a Jesus, nós temos que estar dispostos a pagar esse preço, tirar do nosso coração tudo aquilo que está ocupando o lugar que deve ser ocupado por Deus. Talvez na minha ou na sua vida não sejam as riquezas, não sejam as posses, não sejam os bens materiais, mas provavelmente existe um outro ídolo que ocupa o nosso coração. E se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que pagar o preço, tirar esse ídolo do meu coração. E em segundo lugar, depois de pagar o preço, tirar o ídolo do coração, eu preciso voltar-me para Deus. Vai, vende tudo que você tem e depois me segue.
há necessidade de voltar para Deus a nossa vida, nosso coração, as nossas intenções, todo o nosso ser submisso ao Senhor. O segundo desafio que Jesus faz para esse jovem, o segundo confronto, Jesus fala para ele: vida respeitável não é suficiente. Vida respeitável, meus irmãos, ter uma boa vida social, pagar as contas em dia, não matar, não roubar, né? Ter essa vida ética, moral diante da sociedade não é suficiente para a salvação. Porque esse jovem tinha tudo isso. Você consegue imaginar num homem mais adequadamente, com um perfil melhor, para ser alguém que pudesse então ser digno do reino de Deus? Esse jovem era perfeito. Mas Jesus diz para ele que toda aquela perfeição moral, ética, a sua dignidade, o seu respeito social não era suficiente. Ele deveria fazer algo e não apenas deixar de fazer. Porque quando Jesus cita os mandamentos, eram todos mandamentos que ele havia deixado de fazer. Ele não matava, ele não adulterava, ele não roubava, ele não dava falso testemunho. Mas andar com Jesus, amados, não é apenas deixar de fazer algo que socialmente é errado. Andar com Jesus é ser proativo, é fazer algo para o reino de Deus. E aí então Jesus diz: faça algo para você andar comigo. Venda o que você tem, dá aos pobres, depois me segue. Jesus o desafia, vá além da moralidade. Queridos, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos alcançar a graça de Jesus, nós temos que entender que precisamos ir além da moralidade, além de uma vida social, uma vida ética e uma vida moral. Jesus diz para ele: vá além da moralidade, negue-se, entregue-se, tome a minha cruz e siga-me todos os dias, deixando o ego, deixando a vaidade, deixando a sua posição, deixando o seu status social. Negue-se, entregue-se, dedique-se, para que você então possa seguir diante de Jesus. É quase como se Jesus jogasse um balde de água fria naquela disposição, naquele fogo com o qual aquele jovem chega diante de Jesus. Pastor, mas Jesus não estava então desmotivando o jovem a andar com ele? Não, meus irmãos. Jesus, ao falar essas coisas, não estava desmotivando, porque o texto de Marcos diz que Jesus o amou. Só que se Jesus não trouxesse para ele esse contraponto, aquele jovem não teria bases suficientes, morais, bíblicas, para poder andar com Jesus. Jesus precisava desconstruir a sua visão de salvação, a sua visão de reino, a sua visão de agradar a Deus, para que ele pudesse então seguir a Jesus. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas hoje não andam com Jesus. É por isso que muitas pessoas hoje não seguem a Jesus, porque elas vêm com uma intenção de se basear na sua vida ética, moral e social, e elas não entendem que Jesus quer algo mais, e quando elas são confrontadas, elas então recuam, elas não avançam dentro desta verdade. 3 princípios que esse jovem nos ensina. Primeiro deles, para nós, irmãos, agradarmos a Deus, para nós sermos os primeiros, para nós podermos alcançar a salvação, nós precisamos vencer a superficialidade. Vencer a superficialidade. E esse jovem nos ensina algumas questões superficiais. Ele tinha uma biografia talvez intocável na perspectiva humana, mas nós vamos ver aqui que ele tinha apenas essa superficialidade naquilo que era o mais importante. Primeiramente, o seu potencial, nós já falamos sobre isso. Jovem, respeitado, um cargo importante, talvez no tribunal da cidade, um jovem íntegro, ele tinha anseio pelas coisas espirituais, ele chega e pergunta: Senhor, o que eu farei para ter a vida eterna? Então ele tinha desejo de conhecer mais as coisas de Deus, ele tinha uma necessidade espiritual, mas esse jovem, apesar de todo este potencial, ele sai pior do que ele chega
na presença de Jesus. Consegue imaginar alguém, querido, que chega diante de Jesus e sai pior do que ele estava quando chegou? Esse jovem, ele chega diante de Jesus, mas ele não atende ao chamado de Jesus, então ele sai de uma maneira pior daquela que ele havia chegado. Então ele tinha muito potencial, ele só não soube explorar e colocar esse potencial em prática para ele poder receber a graça de Deus. Superficialidade espiritual. Esse é um grande problema nos dias de hoje, e era o problema desse jovem. Jesus diz para ele no verso 18: por que você me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Você conhece os mandamentos? E ele então fala: Senhor, isso eu tenho feito desde a minha juventude, né? Eu guardo isso desde sempre. Verso 21, Jesus olhou para ele e o amou, e disse-lhe: uma coisa te falta, vai, vende o que você tem, dá aos pobres, depois me segue. E ele então sai triste, porque tinha muitas riquezas. Esse jovem, ele tinha uma superficialidade espiritual. O que faltava para esse jovem? Justamente a profundidade nos seus relacionamentos, no relacionamento com Deus, e a profundidade nos conceitos sobre salvação. Qual era o conceito de salvação desse jovem? Eu vou fazer, eu tenho que ter um bom testemunho, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que ter boas atitudes, para que ao meu fazer coisas para Deus, eu possa receber a salvação. Então perceba, a visão que ele tinha sobre salvação, era a visão da salvação pela retribuição, a salvação pelas boas obras, a salvação pelo andar ético e correto. O conceito dele de salvação era o fazer. E esta, meus irmãos, é uma crença comum daquela época, para todo judeu, principalmente inspirado na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Eles compreendiam que para ser salvo, eles deveriam fazer, eles deveriam ter uma boa vida social, ética, moral, uma vida religiosa. Então era um conceito muito comum naquele contexto, de que ao fazer coisas, eles seriam dignos de ter a salvação. Jesus então quebra esse paradigma, dizendo para ele, não é apenas o fazer, porque no verso 19, quando Jesus cita os mandamentos, e ele fala que fazia isso desde pequeno, o que Jesus fala para ele? Jesus diz: ok, tá bom, então você vai ser salvo? Não, Jesus falou: ainda falta algo além disso. Se nós temos, irmãos, um conceito superficial sobre espiritualidade, nós não vamos compreender o que nós temos que fazer para agradar a Deus. Segunda questão, uma visão superficial do pecado. O que é pecado? O pecado é rebelião contra Deus. Pecado é aquele sentimento que exalta o homem diante de Deus e impede esse homem exaltado de se humilhar perante o Senhor. Observe que Jesus cita os mandamentos da lei de Moisés que dizem respeito às relações interpessoais. Percebem que Jesus não cita a primeira tábua dos 10 mandamentos. Não ter outros deuses, né? Não colocar Deus à prova, guardar o dia de descanso. Jesus propositadamente não cita os mandamentos que dizem respeito à relação do jovem com Deus. E aqui nós temos então o gatilho para entender que aquele jovem estava tendo apenas uma vida social, embora muito bem desenvolvida esta vida, mas lhe faltava a relação espiritual com Deus. E esta falta de relação espiritual trazia para ele uma ideia equivocada do pecado. Ele podia fazer coisas religiosas para receber o perdão. Ele entendia que o pecado, a sua vida errada, poderia ser consertada diante de Deus a fazer coisas religiosas, a ter boas atitudes. Então, além da visão espiritual superficial, ele tinha uma visão superficial sobre o pecado, e ele também tinha uma visão superficial sobre quem era Jesus. Por que nós entendemos isso? Pela saudação que ele faz diante de Jesus. Veja o verso 17 novamente. Como que ele aborda Jesus? Bom mestre. Essa era uma saudação, meus irmãos, que nenhum rabino da época de Jesus gostaria de ouvir. Todos os rabinos na época de Jesus jamais aceitariam essa saudação, bom mestre.
Porque eles entendiam que bom só havia um. E Jesus disse, olha, bom só há um, que é Deus. Porque a ideia de bom remete ao Gênesis, capítulo 1. Quando Deus cria, Deus diz, e viu Deus que era bom. Bom no sentido de perfeito, de completo, de não precisar de mais nada. Então um rabino tinha essa percepção, que ele não era perfeito, que ele não era completo. O rabino precisava ainda aprender mais, crescer e conhecer mais. Então chamar o rabino de bom era como que uma ofensa. E esse jovem então chega diante de Jesus com aquela linguagem de tentar ali convencer Jesus, ou querer fazer uma moral com Jesus, chamando Jesus de bom mestre. No contexto seria bom rabino, bom professor. E Jesus então não recebe essa saudação, embora Jesus fosse Deus. Mas Jesus aponta para aquele jovem que bom só há um, que é Deus, perfeito só há um, que é o Senhor. E esta foi a visão superficial desse jovem em relação a Jesus Cristo. Ele precisava conhecer mais quem era Cristo, a função, o seu ministério, o seu papel e a sua atividade aqui nesta terra. Esse jovem tinha também uma visão superficial da salvação. Jesus aponta para ele o que em resposta? A lei de Moisés, verso número 19. No 18, Jesus responde, por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão só Deus. E aí então no verso 19, Jesus vai corrigir a visão do jovem sobre a questão da salvação. E Jesus leva ele a uma reflexão sobre o que, querido? Sobre a lei de Moisés, sobre o mandamento. Jesus aponta para a lei. O mesmo que ele faz quando responde os fariseus sobre a questão do casamento, do divórcio, que nós vimos na semana passada. Primeiro Jesus pergunta, o que a lei de Moisés diz? Depois Jesus volta para o Gênesis, e aqui ele faz com esse jovem também. O que diz a lei? Você conhece a lei? Conhece os mandamentos? E ele fala, sim, eu conheço esses mandamentos. Qual que era a ideia daquele contexto e do jovem em relação à lei? A lei, meus irmãos, de Moisés não tinha capacidade de salvar o homem. A lei no Antigo Testamento nunca foi um elemento de salvação. A salvação sempre foi pela fé. O que a lei pode fazer? A lei, ela pode reforçar o pecado no coração do homem. Porque quando o homem lia a lei, ele era confrontado com as suas atitudes de pecado. Então a lei o que fazia era jogar na cara do ser humano, ou jogar diante do homem, expor o homem pecador ao seu próprio pecado. A lei, ela pode levar o homem a entender a necessidade de buscar a Deus, buscar mais ao Senhor, de estar mais na presença de Deus. A lei, ela é como que um espelho. A lei reflete o pecado no coração do homem, só que o espelho não pode purificar esse pecado do coração do homem. E esse mesmo processo, essa mesma função tinha a lei. A lei revelava o pecado do coração do ser humano, mas a lei não podia tirar este pecado do coração. Mas o jovem compreendeu, porque ele cita isso para Jesus, que se ele cumprisse a lei, o pecado do coração dele seria perdoado. Então ele entendia que a salvação estava mediante a guarda da lei e dos mandamentos. O que a lei pode fazer, meus irmãos? Pode levar para Jesus. A lei pode apontar para Jesus, porque a lei, na verdade, ela tem também esta função. E esse jovem apresenta ainda uma visão superficial da própria lei. Ele não se achava pecador condenado. Ele não se achava indigno. Ele não se achava pela lei condenado. Ele mede a sua obediência em termos exteriores, de atos exteriores. Não matarás, eu não mato. Não darás falso testemunho, não dou falso testemunho. Não furtarás, eu não furto, eu tenho muito dinheiro, para que eu vou precisar roubar algo de alguém? A ninguém engana, para que eu vou enganar? Para que eu vou tirar vantagem de alguém? Honra teu pai e sua mãe. Era um bom jovem, era um jovem obediente. Então, ele compreendeu, meus irmãos, que esses atos exteriores eram suficientes. Ele ainda não havia compreendido que ele precisava avançar para a questão interior. E é aqui que Jesus vai desafiar aquele jovem, de não se pautar nas questões exteriores que ele fazia, mas olhar para o seu coração, porque lá no coração dele estava instalado um ídolo, que esse ídolo precisava ser
removido. No coração daquele jovem havia, de uma certa forma ainda, a cobiça. A cobiça por quê? A cobiça por mais bens materiais. Porque quando Jesus desafia ele a vender tudo, ele recua. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, não a riqueza, mas é o amor, é o apego a essas coisas. E esse jovem então revela toda essa superficialidade. Meus irmãos, nós temos no nosso meio, no nosso contexto social, não aqui no nosso meio, né? Nós temos no contexto social muitas pessoas iguais a esse jovem. Tem potencial, tem qualidades, tem características, fazem tudo, só não fazem o principal, que é buscar essa relação de intimidade com o Senhor. Avançando no segundo passo, nós precisamos aprender a vencer o perigo das riquezas. O texto avança, então Jesus desafia aquele jovem a vender tudo que tinha, dar aos pobres, andar com ele, no verso 21. Jesus diz, uma coisa te falta, você tem tudo, mas não tem o principal. Você está fazendo tudo direitinho, mas o mais importante você não está fazendo. Então, te falta uma coisa, e esta é a mais importante. Abre mão dos seus bens, verso 21. Entrega para os pobres. Você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem após mim e me segue. Ele, abatido, com as palavras de Jesus, se retirou triste. E aí no verso 23, meus irmãos, Jesus olha para o seu redor e Jesus diz para os seus discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Perceba, irmãos, difícil, não impossível. Não impossível. Não é impossível. E ele repete isso no verso 24. Os discípulos se admiraram com as palavras, mas Jesus voltou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E aí ele faz aqui a exemplificação, do camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. O que Jesus está trazendo aqui para os discípulos, como um segundo ensinamento? Jesus está dizendo para eles que é preciso vencer o perigo das riquezas. O que o jovem rico não fez, ele não venceu o apego aos bens materiais. A fé em Deus, meus irmãos, significa não confiar nas riquezas. Como que eu venço o perigo das riquezas? Tendo fé em Deus, não tendo fé nas riquezas. Eu não serei dominado pelas riquezas materiais se a minha fé estiver voltada para o Senhor. Mas se a minha fé, se a minha confiança estiver voltada para as riquezas, aí eu vou ter problema. O jovem tinha a sua confiança nas riquezas, então ele não compreendeu essa necessidade. Ele tinha tudo, mas faltava o principal. O que era o principal aqui? Uma fé viva em Deus. Vende o que você tem, dá aos pobres, me segue, você vai ter um tesouro no céu. Você vai andar junto comigo, você vai aprender, você vai conviver, você vai ser ministrado. Ele não tinha esta fé viva, porque Jesus não cita os 4 mandamentos como eu mencionei anteriormente. Ele tinha uma boa vida social e moral, mas não tinha uma fé viva em Deus. O seu Deus era o dinheiro. O seu Deus era a moralidade. A moralidade escondia o que estava no seu interior, um coração cobiçoso. Aquela vida moral bem estipulada e bem alicerçada ocultava o que Jesus revela agora para o jovem: querido, você tem um coração cobiçoso. Você ainda está apegado aos bens materiais. Você precisa abrir mão desses bens materiais para você ter uma vida de uma fé real diante de Deus. E Jesus desafia o jovem, Jesus desafia a mim e a você. O que ele deveria fazer? 2 coisas: vender tudo o que tinha e dar aos pobres, abrir mão, tirar o ídolo do coração, se desapegar daqueles bens materiais. E segundo, seguir a Jesus, pregar o seu status social na cruz. Não basta, irmãos, vender tudo e dar aos pobres, se não andar e não seguir a Jesus. Não basta eu seguir a Jesus se eu estou apegado aos bens materiais. Compreende a relação dessas 2 coisas?
O jovem precisava abrir mão daqueles ídolos, ele precisava se abrir para andar com Jesus, e ele precisava andar com Jesus. Ele precisava fazer essas duas coisas, e é isso que hoje eu e você, todos nós, precisamos fazer. Ele precisava recusar, ou é melhor, ele recusou a dádiva da vida eterna. Ele recusou uma relação de fé com Deus, porque ele estava apegado aos ídolos materiais. E além disso, para vencer o perigo das riquezas, eu preciso de uma disposição de perder tudo. Disposição, irmãos, de perder tudo. Os discípulos não ficaram muito felizes com aquela abordagem de Jesus. Os discípulos não ficaram muito seguros com a palavra de Jesus. Verso 27, fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. No verso 28, Pedro perguntou: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Então Jesus fala para o jovem: você precisa deixar tudo, abrir mão. Você precisa entender essa verdade. Pedro depois vai questionar Jesus: mas nós já fizemos isso, e agora? O que a gente vai ganhar com tudo isso? Os discípulos não entenderam que as riquezas, naquela época, naquele contexto, para aquela cultura, riqueza era sinônimo de bênção. Para aquele contexto social, ser próspero era sinal de que Deus abençoava. Então, como que o discípulo vai compreender isso? Se ele era um jovem rico, ele era um jovem abençoado na cultura, mas diante de Deus, essa dinâmica não é dessa forma. A riqueza material privou ele da riqueza espiritual, a vida eterna. O que ele perguntou para Jesus? O que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? A riqueza espiritual, o maior bem espiritual, irmãos, é a vida eterna. E ele tinha que abrir mão da riqueza material para ter essa bênção espiritual. Como que a gente vence o perigo das riquezas? Tendo uma simples compreensão. O dinheiro, ele é um servo maravilhoso. É muito bom ter dinheiro quando o dinheiro é servo, quando você manda no dinheiro. Quando o dinheiro faz aquilo que você quer. Agora, o dinheiro, meus irmãos, ele é um senhor terrível. Quando alguém é escravo do dinheiro e das riquezas, essa pessoa está numa vida desgraçada. Então o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um senhor terrível. Devemos usar o dinheiro para a glória de Deus. Devemos usar nossos recursos para exaltar o nome do Senhor. Por isso temos que ter cuidado para não sermos escravos do dinheiro. Para não viver só em função do dinheiro ou das coisas materiais. Para a nossa vida não estar focada só nisso, ganhar dinheiro, ter dinheiro, ganhar dinheiro, ter dinheiro. Porque isso não vai levar ao mais importante, que é a vida com Deus. A ilusão da riqueza cegou o coração daquele jovem para a salvação. E hoje, queridos, a ilusão das riquezas está cegando o coração de muitas pessoas com relação à vida eterna. E a última verdade do texto, verso 28 ao 31, nós temos que vencer a cobiça interesseira. Olha o que os discípulos falam para Jesus. Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E agora? E agora, Senhor? Jesus desafia o jovem a largar tudo, ele não larga. Pedro disse: nós fizemos isso. O que vai ser de nós? O que Pedro revela aqui, queridos? Pedro revela o que a gente vê hoje no nosso convívio social. Uma fé interesseira. Uma fé que dá se Deus der 2, 5, 10, 100 vezes mais. Uma busca por Deus se Deus devolver e me dar ainda mais. Então, como que eu venço uma fé interesseira? Não barganhando com Deus. A pergunta de Pedro tem essa conotação de barganha. Verso 28, nós deixamos tudo e te seguimos. Senhor, nós fizemos a nossa parte, e agora? O que vamos receber de volta? Jamais, irmãos, devemos ter esta fé interesseira. Pedro revela problema da compreensão das bênçãos do Senhor. Pedro revela a visão interesseira da vida cristã. Deixamos, então agora o Senhor tem que nos dar.
E aí Jesus fala para Pedro no verso 29, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e por causa do evangelho, que não receba 100 vezes mais. Então Jesus estava levando Pedro a compreender que não é o simplesmente abandonar, tem que ter um propósito, tem que ter uma motivação. E qual que é a motivação? A motivação é o próprio Senhor e o evangelho. Se não fizer isso para o benefício do evangelho, não tem nenhum valor real. Precisamos então encontrar a motivação correta. Qual que é a motivação correta, irmãos? Jamais perderemos aquilo que realmente importa. Pedro, você disse que abriu mão de tudo. Então, aquilo que realmente importa, se você abrir mão disso, você nunca vai perder isso. Você vai ganhar 100 vezes mais. 100 vezes mais aqui neste mundo. E o que Jesus fala? A vida eterna. O que o jovem rico estava buscando, mas não abriu mão dos bens para ter. Pedro diz, nós já abrimos mão de tudo. Pois bem, então você vai receber 100 vezes mais daquilo que você deixou. E o mais importante, que é a salvação. Qual que é a motivação, irmãos, para deixar tudo? A motivação deve ser o evangelho, não para o benefício próprio. Qual que é o problema da fé interesseira? Porque a fé interesseira, ela abre mão para receber algo para si. As campanhas de prosperidade, aquilo que você ouve aí na madrugada, no canal do Valdemiro, né? Venha, dá, sacrifique no altar, entregue tudo, faça tudo, Deus vai te dar em dobro, Deus vai te dar 10 vezes mais. Esta é a fé interesseira. Dê algo para que Deus dê algo para você. Não funciona, barganha. Jesus diz, você tem que dar tudo por causa do evangelho. Então, se você abrir mão, né, daquilo que está impedindo você, se for questões materiais, para o benefício do evangelho, não para o benefício próprio, sem a intenção e a ideia da barganha, você vai receber e Deus vai te abençoar. Se você dá visando lucro, você terá prejuízo. Quem dá pensando em retribuição pessoal e particular, visando lucro, não vai ter lucro, vai ter prejuízo, porque Deus não cai nas nossas barganhas. E precisamos também, irmãos, disposição de pagar o preço. Qual que é o preço que Jesus estabelece aqui? Qual que é o preço que Jesus coloca aqui, meus irmãos? Verso 30. Você vai receber 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãs, filhos, campos. Com o quê? Com perseguições. Aqui está o preço. Ah, Pedro, você lá deixou tudo, você vendeu tudo? Então agora vai faltar só uma coisa, perseguição. Percebam, meus irmãos, que Jesus fala de preço. Jesus já deixou claro que ele vai para Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser morto na cruz. E agora Jesus fala para os discípulos, e vocês vão sofrer também, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser presos, vocês vão apanhar. Esse é o preço que vocês vão ter que pagar para receber a vida eterna, porque não é só assim, você vai e vende tudo e Deus de mão beijada vai te dar. Não, você tem que pagar esse preço, essa disposição de dar não só apenas os bens materiais, mas dar a própria vida. Então Deus contrapõe bênçãos espirituais, materiais, com batalhas, para que a gente chegue à maturidade. Bom seria, irmão, se nós tivéssemos só bênçãos, não é assim? Bom seria se a gente tivesse só bênção, uma semana de bênção, o dia inteiro, a minha empresa prospera, né, dá lucro, e vem clientes, e vem coisas boas, e eu vendo uma casa, e eu faço um negócio, né, bênçãos materiais. Seria bom se a gente vivesse 7 dias da semana, o ano inteiro só com bênçãos. Por que Deus não faz isso, ou não permite isso? Porque a gente seria filhos mimados, ingratos. Por isso ele contrabalanceia as bênçãos com as batalhas, porque é nessa contraposição de bênçãos e batalhas que a gente chega à maturidade. Então você vai ser abençoado, mas você vai passar por batalhas, porque através disso você vai ser provado e você vai ser abençoado. Então, se nós vencermos a fé interesseira, nós vamos conseguir as bênçãos do Senhor. E então o verso 31, né, fecha o texto e a ideia do paradoxo. Muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
Para a gente concluir, queridos, para as pessoas da sociedade, aos olhos humanos, aos nossos olhos, aquele jovem, ele era o primeiro. E os pobres, coitados, discípulos, pescadores, né, cobradores de impostos, pessoas da ralé, esses discípulos eram os últimos. Então aqui Jesus começa a nos esclarecer a ideia de últimos primeiros, primeiros dos últimos. Aquele jovem era o primeiro, os discípulos eram os últimos. Só que no reino de Deus esse valor é invertido. Por quê? Porque Deus vê pela ótica da eternidade. Deus não vê pela ótica humana material. Na ótica humana material, aquele jovem estava em primeiro, os pobres e humildes discípulos em último. Mas na ótica de Deus, da eternidade, os últimos, que eram os discípulos humildes, chegariam, se tornariam primeiros, e aquele jovem seria então o último. Jesus aplica essa ideia nessa relação dos discípulos e daquele jovem rico. Os que são primeiros para si, são os últimos para Deus. Aquele jovem, ele estava pensando apenas nele, nas suas coisas, então ele se tornaria último para Deus. Agora, os últimos para Deus, para si, serão os primeiros para Deus. Quando a gente abre mão das coisas, quando a gente se sacrifica, quando a gente se entrega, quando a gente se dedica, quando a gente não pensa apenas em nós, nós seremos então para Deus os primeiros. A ordem se inverte. Aquele jovem, ele tinha algo, ele desejava algo, mas ele precisava algo diferente. Ele tinha, ele desejava, mas o que ele precisava era diferente. O que o jovem tinha, meus irmãos? Riqueza. O que ele tinha? Caráter, sabedoria, desejos, aspirações, mas ele não estava satisfeito consigo mesmo. Ele tinha lá um vazio no seu coração. Por isso que ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Apesar de todas as bênçãos e prosperidade material, havia ainda um quesinho lá no fundo do seu coração. Aquele vazio, sabe? Aquele vazio que falta para completar a vida do ser humano. Esse jovem, então, tinha muitas coisas, mas ele tinha também um vazio no coração. E o que ele desejava? Preencher o vazio do coração com valores espirituais. Tanto que ele pergunta: o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? Mas, ao não abrir mão dos seus bens, ele não preenche esse vazio. Então, ele tinha riquezas em um vazio, ele deseja preencher esse vazio, só que ele não dá o passo que leva a ele. E aí Jesus então fecha o texto dizendo do que é que ele precisava. Ele precisava aprender o que é melhor dar do que receber. Ele queria receber a vida eterna. Jesus fala: não, primeiro você tem que dar. Dê os seus bens, venda. Ele não compreendeu essa verdade. Uma experiência com Deus é aquilo que ele precisava. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, me segue. Você terá um tesouro no céu. Então, o que você precisa é de uma experiência, de uma fé viva. Mas ele não avançou em ter essa experiência com Deus. Ele precisava de quê? De intimidade com Jesus. Vende e me segue. E o seguir a Jesus era intimidade com o Senhor. O que ele precisava? Aprender, assim como os discípulos, a sofrer pelo Evangelho. Então, meus irmãos, o que é que eu tenho? O que eu tenho a semelhança desse jovem? O que eu desejo, assim como esse jovem desejava? Mas a questão não é o que eu tenho e o que eu desejo. A questão é o que de fato realmente eu preciso. Nós precisamos de uma vida íntima com o Senhor. Amém? Fica de pé. Vamos orar. Precisamos ser os últimos para nós mesmos, para sermos os primeiros para o Senhor. Precisamos abrir mão dos ídolos que ocupam o nosso coração, para que esse coração possa receber a Cristo como Salvador. Precisamos vencer uma fé interesseira, precisamos vencer a superficialidade, precisamos estar dispostos a caminhar com Jesus e pagar o preço. Abençoa, Pai, a tua igreja nesse propósito, nessa visão. Abençoa-nos, ó Pai, nessa disposição. Que possamos, ó Deus, ser diferentes desse jovem.
fazer aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos conclama. Possamos, ó Pai, assumir o desafio e compreender que não é uma vida social, uma vida moral que vai levar à salvação, mas é uma entrega total diante do Senhor. Esse jovem era um religioso, mas ele não tinha salvação. Muitas pessoas na sociedade são religiosos, mas não têm salvação. Muitas pessoas são morais, éticas, socialmente perfeitas, mas não têm a salvação. Que o Senhor possa nos instruir e nos iluminar nesta direção. Possamos compreender o que de fato é sofrer pelo Senhor e pelo Evangelho. E assim poder, ó Pai, receber a salvação em Cristo Jesus. Possamos compreender esse paradoxo de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.